Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Nós então vamos continuar aqui o sétimo ano, né? Hoje falando sobre a questão do indígena no Brasil, né? Tentando discutir um pouco esse conteúdo, né? Então, nós vamos usar aqui como base de leitura um texto sobre a questão do indígena no Brasil, né? Um texto bem interessante feito pela revista Brasil Escola, né? Aqui a gente fala, aqui mostra, né, geografia do Brasil, mas os nossos termos são históricos, né? Vamos tentar entrar um pouco no processo histórico que é sempre importante, né? Então, os termos índios e indígenas são denominações generalizadas, pois englobam os grupos que em outros momentos foram chamados especificamente de Carajá, Suía, Camaiura e Chavante. Os termos dados são heranças do período da colonização, quando muitos desses povos foram dizimados, ou seja, foram exterminados, né? Quando a gente fala a palavra dizimado, a gente está falando a palavra exterminado ou genocídio, né? Infelizmente houve, de certa maneira, quando os portugueses, os espanhóis e outros povos chegaram no Brasil, né? Esses povos, voluntária ou involuntariamente, ou seja, com vontade ou sem vontade, de certa maneira, participaram da exterminação dos povos indígenas, né? Por que que isso aconteceu? Alguns historiadores dizem que foi propositalmente, ou seja, eles queriam a terra. Outros dizem que foi por causa das doenças. Os índios que moravam aqui, eles não tinham anticorpos para, como é que eu posso dizer para vocês? Eles não tinham forças físicas para lidar com a questão do branco, com a questão das roupas dos brancos. Eles não eram acostumados com a questão da alimentação deles, com a questão das próprias vestimentas, né, do cheiro dos portugueses e assim por diante, né. Dizem alguns historiadores que houve a questão também de gripes, né, que eram repassadas dos portugueses para os índios, e os índios não estavam acostumados com isso. Então houve um processo de dizimação, né? Existem alguns historiadores que dizem que o Brasil chegou a ter, tinha mais ou menos em 1500, uma base de 5 milhões a 7 milhões de indígenas, tá? Alguns historiadores dizem 4 milhões, outros dizem 5, e nós chegamos a uma base até de 7 milhões. Hoje o Brasil, segundo os dados do IBGE, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil chega a ter 734.131 indivíduos que se consideram indígenas, né? Gente, nós estamos falando de 734.131 mil indivíduos que se consideram indígenas. Então esse dado é muito importante.